ação movida contra mim, pelo Carlos Lúcio, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual a chapa Dilma Temer, mas julgamento e novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratar de política externa é competência privativa do presidente da República. Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Esse é o fato, essa é a verdade, essa é a realidade. Me julgue a exemplo do que foi julgado no caso da chapa Dilma Temer. E mais ainda, por coincidência do destino, foi absolvido a chapa, né? A chapa continuou valendo, por 4-3. O voto decisivo foi do presidente do TSE à época, Gilmar Mendes, que falou: o TSE não existe para caçar mandato de ninguém, muito menos de presidente da República. E um desses 4 votos, além do Gilmar, foi do senhor Tarcísio, que era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que votou com Gilmar Mendes. Ou seja, é só o senhor Alexandre de Moraes, diretamente beneficiado por uma conjuntura, uma coincidência no momento, seguir os precedentes, né? O que aconteceu, né, em 2017, que eu vou ser absolvido também. Não tem por que caçar meus direitos políticos na reunião com embaixadores. É só julgar com a mesma jurisprudência de 2017 que eu serei, essa ação será equivalente. Pode ter algum tipo de movimento político, não necessariamente político eleitoral? Por isso é presente até dentro das nossas casas. Isso vai existir sempre. Mas os fatos são concretos. São concretos. Reunião com embaixadores. A ação do PDT, assinado, deve ser por Carlos Lúcio, né, que é o presidente do PDT, é a reunião com embaixadores, que ali estaria caracterizado, segundo ele, abuso de poder político. Isso, pela jurisprudência de 2017, não vão ocorrer. Se eventualmente o senhor for cassado, o senhor pretende deixar a vida pública, como é que fica a vida do Não senhor? sei se botar vivo quando eu virar a esquina aqui, então eu não falo sobre ser. Essa conjunção aí. Se o senhor comentou, presidente. Não posso. Eu tenho certeza que até o Benedito, ministro do STJ, agora integrante como relator lá do TSE, vai mudar seu voto. O Benedito é questão de coerência. Eu lembro que meu pai era vivo, né? Eu era garoto, quando tinha algo impossível de acontecer. Às vezes a gente ele falava: será o Benedito? O Benedito, respeitosamente, apesar do senhor, ministro de uma corte, respeitado como STJ, seu voto não pode ser dessa forma. Mais ainda, nós pedimos para liberar para vocês as minhas razões de defesa no TSE. O senhor Benedito foi contrário. Ou seja, está em segredo de justiça a minha defesa. Porque depois de julgado, não adianta eu mostrar para vocês: olha aqui, olhe lá, olha o que nós apresentamos. Acredite se quiser. O próprio Gilmar Mendes, repito, né, que disse que aquela corte não pode se servir a caçar mandato, tá? Ela deve se preocupar, a palavra do senhor Gilmar Mendes na época, com a transparência e a segurança das eleições. Cadê a transparência comigo? Então, acredito
que os fatos falam bem mais alto. Não pretendo, não gostaria de perder meu jeito por isso. Não sei se você é candidato o ano que vem a prefeito, governador, não sei. Ou se no futuro você é senador ou presidente, não sei. Agora, para ser candidato, eu tenho que manter os meus direitos políticos. Isso não é motivo à acusação de reunir com embaixadores. Uma resposta ao senhor Edson Fachin, que aí sim, no mínimo, equivocadamente reuniu com embaixadores. É um direito meu. E reunir de forma aberta com os embaixadores. Não houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral. Houve uma exposição da minha parte de como funcionavam as eleições no Brasil. O julgamento lá, presidente, não é somente sobre essa reunião. Incluiu recentemente esse documento, essa minuta encontrada. O senhor acha, só para finalizar, que também algumas falas do senhor, eles vão utilizar nesse julgamento? Olha, estou dizendo para você aqui que o TSE em 2017 não aceitou isso. Essas falas pode ser uma nova ação poderia, né? Uma nova ação de investigação eleitoral. Né? Incluir nessa peça lá, não. Vamos seguir a mesma linha. Não pode a jurisprudência mudar de acordo com a cara de quem está sendo julgado, ou de acordo com a ideologia, né? Que eu sou de centro-direita, né? Outros são de centro-esquerda. Não pode mudar de acordo com quem sentar no banco ali. A jurisprudência é uma, isso não pode acontecer. Isso é péssimo para a democracia se eu for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017. Presidente, sabe o que você conversou com o seu filho, Fábio Bolsonaro, e os outros colegas aqui? O deputado me acompanhando aqui, um amigo meu, tá? Eu expus isso para vocês aqui, lá em cima para eles, se alguém tinha uma crítica, uma observação, algum deputado aí quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? São amigos, tá? Eu continuo me sentindo um deputado federal. E por que o senhor veio aqui justamente no dia da sabatina do Zanin? Olha, amanhã é o meu julgamento. Você que é uma repórter investigativa, parabéns. Lógico que eu conversei com meu filho sobre o voto. É lógico. Não, o voto é secreto. Outra questão, presidente, o senhor acompanhou as matérias que saíram na sexta-feira com relação aos ajudantes de ordem? Não, olha só, isso está sendo investigado. Olha, o Ives Ganda falou sobre isso, que aquilo teria sido, né? Uma resposta a alunos da Escola de Comando do Estado Maior do Exército em 2017. Agora, vocês podiam pedir para o senhor Alexandre Moraes, que a Veja publicou ali, no estudo de reportagem, a parte executória, né, do que seria a GLO, ou o artigo 42, ou o Estado de Defesa. Você publique todo esse papel, que não é documento. O Estado de Defesa só chegaria aqui no Congresso depois de o Presidente da República ouvir os Conselhos da Defesa e Conselho da República e decidir. Agora, fala em golpe, com todo respeito. O respaldo na Constituição não existe. O golpe é o arrepio de tudo. O golpe é. E o golpe não é. Nunca vi golpe domingo. Tá? Eu nunca vi golpe sem armas. Tá? Isso aí estão querendo dar áreas de golpe o 8 de janeiro. Houve atos de vandalismo, depredação, que são abomináveis, ninguém concorda com isso, mas tomada de poder isso não existe. O próprio senhor, ministro da Defesa, né, acabou de declarar dia de ontem, ou anteontem, que não houve uma figura central coordenando o 8 de janeiro. Mais ainda, ele disse, uma pessoa bem informada, tá, José Múcio, de que quem praticou esse vandalismo não foram as pessoas do acampamento. Quem são as pessoas do acampamento? No Brasil todo. Era pessoa de idade, chefe de família, com a bandeira nas costas, uma Bíblia na mão. Passavam orando 24 horas por dia. Acho que não tem o que falar. Eu lamento, ainda tem mais de 200 pessoas presas. Há poucos dias, há poucas semanas, conversei com uma pessoa do meu condomínio, e ele falou que estava tomando conta de seus filhos sozinho. Acho que ele ficou viúvo. Não, minha esposa está presa. Não tem cabimento essas prisões. Não tem cabimento um julgamento dessas pessoas, que devem ser julgadas, na última instância. Tem que ser julgado na primeira instância. Cadê o processo legal? Ou vivemos a democracia ou não vivemos. Eu tenho 3 assessores presos. Não cabe, não se justifica a preventiva. Para esses casos, vai para 50 dias.
o capitão Forças Especiais, o sargento do BOP e o próprio coronel Cid, tá? Que só poderia ser preso numa circunstância diferente daquela que ocorreu no caso do oficial preso, tá? Flagrante, tá? Você pode ver, não justifica a prisão preventiva deles. Eles não podem destruir provas, não podem intervir no processo. Nenhum dos três não justifica isso. E nós estamos aqui aceitando, tá? E passe por cima do devido processo legal. Ou temos uma democracia ou não temos. Ontem a visita do pai do coronel Cid, que é um general da minha turma, não pode visitar o filho. A esposa do Max não pode visitá-lo porque não está vacinada. Pelo que eu sei, o passaporte vacinal não é cobrado mais em lugar nenhum no Brasil. Pelo que eu sei, pode ser que um lugar específico, né? E o local onde não morreu quase ninguém por Covid, eu não previno. As acusações contra o senhor, eventualmente. O senhor achou? Qual é a sua avaliação, a resposta sobre ele? Pude ver na íntegra o depoimento do chefe da Polícia Rodoviária Federal. Tá? Então eu vi algumas perguntas que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Vai ser o quê? Um fato específico, 8 de janeiro. Ele vai ter uma medida de votar. Não houve um excesso de área para um local em relação ao outro. É um trabalho que foi feito pela PMF, tem que ser feito, que é a proibição do transporte ilegal de eleitores. As acusações contra o senhor no TCE não são mais graves do que as contra Dilma e o Temer, de tramar golpe? Quem falou que eu tramei golpe? Onde está escrito? Onde aparece meu nome em algum lugar? Eu sempre joguei dentro das 4 linhas desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia eu sou acusado de preparar um golpe. E se alguém está falando que alguma autoridade que ajudou a evitar uma ditadura no Brasil, tá? Se ajudou a evitar, interferiu em algum lugar. Essa pessoa tem que ser questionada. Interferiu como? Onde? Tá? Como que o senhor avalia? Deixa eu rapidinho aqui, ó. Como que o senhor avalia a indicação do Zanin, que está sendo sabatinado agora? É privativo do presidente, como muita gente reclamou quando indiquei um terrivelmente evangélico para o Supremo, que levou 4 vezes para entrar em pauta na sabatina dele. Então, fala aqui, ó. Olha aqui. Tá comigo em alguns processos aí. Eu fui testemunha nesse processo do TSE e tive a oportunidade então de relatar que tanto eu como a deputada Bia, a autora da PEC do voto impresso, nós estivemos junto com o presidente do PDT, o senhor Carlos Lupe, partido ao qual nós respeitamos, que foi inclusive o primeiro partido da história do Brasil a defender o voto impresso em decorrência da tentativa de fraude, no caso para consulte no Brizola. Então nós fomos recebidos naquele momento pelo Carlos Lupe, que é o autor da ação contra o presidente Bolsonaro. E em 2021, o Carlos Lupe fez a seguinte postagem nas suas redes sociais: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem a recontagem, a fraude impera. E esse mesmo partido agora, o presidente é o Carlos Lupe, que nós respeitamos, repito, agora entra com o presidente Bolsonaro pedindo fim da eleição. Ok? Pessoal, obrigado. Passa